Bom dia, amados, uma semana abençoada para todos nós, na graça do Pai. Que Ele nos dê sabedoria e muito entendimento na sua palavra. Hoje nós vamos estudar sobre o último capítulo de Mateus, versículo de 1 a 10, e é o capítulo 28. E o título é: Você pode resolver este enigma? Bem, o capítulo está falando da ressurreição de Jesus, mas o primeiro enigma está no fato de que muitos acreditam que Jesus primeiro apareceu para Maria de Madalena e a outra Maria. Outras pessoas acreditam que Jesus apareceu para muitas mulheres. E o apóstolo Paulo diz que nós discutimos no capítulo anterior que Jesus primeiro apareceu a Pedro e depois aos 12. Então, foi a Maria Madalena, a Pedro, foi aos 2. Como é que a gente vai entender isso? E veja que o apóstolo Paulo está dizendo que Jesus apareceu aos 12, mas nós sabemos que Judas Iscariotes tinha traído Jesus. E Judas Iscariotes tinha também se suicidado. Mas como é que Paulo está falando que Jesus apareceu aos 12? Vocês podem resolver esse enigma para mim? Se não pode, vamos conferir na palavra de Deus. No final deste vídeo, vamos revelar o enigma. Leitura de Mateus, capítulo 28, versículos de 1 a 10. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: Não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: Ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus as encontrou e disse: Salve! Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não tenham medo. Vão dizer a meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. O apóstolo Mateus disse claramente que Maria de Madalena e a outra Maria foram ao sepulcro, não dizendo aí que elas estavam vendo Jesus. Mas nós vamos ver que antes disso, Maria de Madalena já tinha vindo lá e visto que o sepulcro estava vazio. E o apóstolo Marcos diz que Maria de Madalena chegou lá e a pedra havia sido removida. Confiram aí. No primeiro dia da semana, bem cedo,
Enquanto ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. João 20, versículo 1. O que aconteceu é que Maria de Madalena foi ao sepulcro sozinha da primeira vez, olhou e viu que Jesus não estava lá. Aí ela correu de volta para avisar João e Pedro. Quando ela contou aquilo que havia acontecido para João e Pedro não acreditaram e correram para o túmulo para conferir. Nesse instante, Maria de Madalena ficou para trás e depois juntando-se com a outra Maria. E daí o fato que vai acontecer aqui do ponto de vista de Mateus. Quando Jesus ressuscitou dos mortos no domingo de manhã, bem cedo, a primeira pessoa que o viu foi Maria Madalena, a mulher de quem ele havia expulsado 7 demônios. Marcos 16, versículo 9. Ela foi aos discípulos que lamentavam e choravam e contou o que havia acontecido. Marcos 16, versículo 10. Quando ela disse que Jesus estava vivo e que o tinha visto, eles não acreditaram. Marcos 16, versículo 11. Mateus vai relatar sobre o segundo terremoto. O primeiro aconteceu quando Jesus estava morrendo, e agora o segundo terremoto, com a aparição do anjo, queria remover a pedra da catacumba. Agora, não pensem que o anjo estava abrindo a catacumba para libertar Jesus. Não, não é isso, porque Jesus tem mais poder que o anjo. O que o anjo estava fazendo é abrir a catacumba para que as mulheres e os apóstolos entrassem para verificar aquilo que havia ocorrido. Aí diz que os guardas tremeram e ficaram como mortos. Essa descrição é apenas o choque. Está mostrando que eles ficaram aterrorizados quando viram o anjo à sua frente. Eles ficaram em choque e branco como cera, então eles pareciam os mortos. É isso que está dizendo aí. Os anjos orientou as mulheres para irem até os apóstolos e dizer a eles para irem para a Galileia, que Jesus estava rumando para lá, onde eles encontrariam e veriam Jesus. Mas será que isso significa que os apóstolos só veriam Jesus na Galileia? Não, nós sabemos que ele apareceu outras vezes aos apóstolos antes dele chegar na Galileia. E nós vamos ver ainda neste capítulo que a maior aparição de Jesus foi realmente na Galileia. A Galileia seria a sua aparição oficial para todo mundo, os líderes religiosos, os escribas, os fariseus, os políticos, todos estariam lá. E Jesus queria que os apóstolos estivessem lá para documentar esse evento. Não sei se vocês notaram aí quando Jesus aparece de salve para as mulheres. Essa é a segunda aparição. A primeira aparição foi para Maria de Madalena no túmulo. E agora, a segunda aparição que foi para essas mulheres. Aí a questão do enigma que eu pedi para vocês responderem. Vou colocar aí para vocês o apóstolo Paulo nos dizendo que ele apareceu primeiro a Pedro e depois aos 12. Vejam a seguir. Apareceu a Pedro e mais tarde aos 12. 1 Coríntios 15, versículo 5. O que o apóstolo Paulo está falando é que entre os 12 apóstolos, quem viu Jesus primeiro foi o apóstolo Pedro. Quando ele diz que ele depois os 12, o enigma aí é que o apóstolo Paulo está dizendo que depois Jesus apareceu para os 12,
mas veja que o apóstolo Paulo escreveu isso um pouco depois. E então Judas já tinha realmente morrido, mas Judas tinha sido substituído. Vocês sabem quem substituiu Judas? Vamos ver a seguir para resolver esse enigma. A notícia se espalhou entre todos os habitantes de Jerusalém, e eles deram ao lugar o nome aramaico de Aceldama, que significa campo de sangue. Atos 1, versículo 19. Pedro continuou: estava escrito no livro de Salmos que sua casa fique desolada, sem ninguém morando nela. Também diz que outro ocupe seu lugar. Atos 1, versículo 20. Agora, portanto, devemos escolher um dentre os homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós. Atos 1, versículo 21. Desde o dia que ele foi batizado por João até o dia em que ele foi tirado do nosso meio e elevado ao céu. O escolhido se juntará a nós como testemunha da ressurreição. Atos 1, versículo 22. Então indicaram 2 homens, José, chamado Barsabás, e conhecido também como Justo, e Matias. Atos 1, versículo 23. Depois oraram: Senhor, tu conheces o coração de todos. Mostra-nos qual destes 2 tens escolhido. Atos 1, versículo 24. Para assumir este ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Atos 1, versículo 25. Então tiraram sortes, e a sorte caiu sobre Matias. Assim ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Atos 1, versículo 26. Vocês viram aí, enigma resolvido. Judas Iscariotes foi substituído por Matias. Que história interessante. A maioria das religiões não ensinam essa parte, mas é muito importante, porque Jesus, desde o começo, ele queria que houvesse 12 apóstolos. E nós sabemos que houve um problemazinho com Pedro, naquela dúvida, no medo e tudo mais. Pedro negou Jesus, mas depois ele se arrependeu amargamente. Mas Judas, ao não se arrepender, ao se suicidar, que isso é uma afronta contra Deus, ele foi banido do grupo. Ele não tinha nenhuma condição espiritual, mesmo depois de morto, de ser considerado alguém que pertencia aos 12. Mas Jesus já tinha deixado isso bem claro no livro de Salmos, que Judas deveria ser substituído, e assim aconteceu. Muito obrigada, meus irmãos, por estar conectando ao Grupo Vida Boa, por estar participando e estudando conosco. Tudo que Deus quer é que a gente se volte para Ele, para a Sua palavra, que a gente viva corretamente no caminho do bem. Não importa em que religião você esteja, a importância maior na sua vida e que você deve prestar muita atenção é naquilo que está na palavra de Deus. E que você viva a palavra de Deus 100%. O resto é coisa do homem. Vamos pensar nisso e vamos desengavetar a nossa Bíblia, porque conhecendo a palavra de Deus, a gente traz para a gente uma barreira de proteção e nada pode contra nós. Como o profeta Sofônias, ficar totalmente escondido nos dias de catástrofe, no dia em que Deus derramar toda a sua ira sobre a terra.
Que Jesus nos abençoe, muita paz no seu coração. Amém. Meus irmãos, desculpem, eu me esqueci de avisar, mas hoje é dia de teste relâmpago sobre o livro de Sofônias. Sejam bem-vindos. O que Deus diz que vai eliminar de Judá e Jerusalém? Escolha uma ou mais opções. A lei do Torá. B, o culto a Baal. C, os sacerdotes idólatras. Essa é muito fácil. Escolha uma ou mais opções. As respostas corretas são B, o culto a Baal, e C, os sacerdotes idólatras. Esmagarei Judá e Jerusalém com meu punho, e eliminarei até o último vestígio de seu culto a Baal. Acabarei com os sacerdotes idólatras, de modo que todos se esquecerão deles. Sofônias 1, versículo 4. Qual foi o maior significado da profecia de Sofônias? A. Motivar o arrependimento. B. Mostrar a ira de Deus. C. Motivar o estudo da Bíblia. Escolha apenas uma opção. A resposta correta é A. Motivar o arrependimento. Reúna-se antes que comece o julgamento, antes que o tempo passe como palha levada pelo vento. Tome uma providência agora, antes que caia a terrível fúria do Senhor e comece o dia da ira do Senhor. Sofônias 2, versículo 2. Qual será o julgamento final para as nações que continuam desobedecendo a Deus? Escolha uma ou mais opções. A. Deus derramará sua ira ardente sobre elas. B. A terra será consumida pelo fogo ardente do zelo de Deus. Ou C. Deus os perdoará e dará outra chance. Escolha uma ou mais opções. As respostas corretas são A. Deus derramará sua ira ardente sobre elas, e B. A terra será consumida pelo fogo ardente do zelo de Deus. Portanto, sejam pacientes, diz o Senhor, pois em breve me levantarei para acusar essas nações. Resolvi juntar os reinos da terra e derramar sobre eles minha ira ardente. Toda a terra será consumida pelo fogo de meu zelo. Sofônias 3, versículo 8. Sofônias profetizou que Deus, no julgamento final, irá destruir as nações desobedientes para restaurar os seus planos. Responda sim ou não. Escolha apenas uma opção.
A resposta correta é sim. Sofônias profetizou que Deus, no julgamento final, irá destruir as nações desobedientes para restaurar os seus planos. Então purificarei os lábios dos povos, para que todos eles invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Sofônias 3, versículo 9.